Shalom, shalom a todos, Tovarai Tovim, que nosso Criador do Universo, Yahweh Tsevaot, no nome do Mashiach Yahushua, nos abençoe, nos ensine o caminho, nos mostre o que nós devemos fazer, como cuidar e preservar a nossa casa, a nossa fé, a emuná, a nossa família, os nossos filhos, a nossa semente, como preservar as boas amizades, como preservar o povo de Israel, como que a gente preserva, igual como eu sempre falo aqui, quando a gente se reúne aqui no Shabat, tivemos um Shabat sempre bom, maravilhoso, aprendendo a Torá, no Shabat, pessoas vindo, né, conhecendo as Escrituras, e sabendo que devagarzinho nós vamos aprendendo, sem correr, porque senão a gente cai. Então, nós temos um compromisso de estarmos representando um grupo, um povo, uma escola que o Mashiach instituiu. Nós lemos aqui no estudo dos Nazarenos, que nós estamos fazendo, vamos fazer em 2 ou 3 partes, que a maioria dos grupos que existiam na época haviam divergências entre si. E quando o Mashiach brota do toco, conforme a profecia de Yeshayahu, Isaías 11:2, que ele brotaria do toco de Ishai, de Jessé, quer dizer, aquela árvore praticamente sem vida, mas ainda existia raiz, e onde há raiz, há uma esperança. O Mashiach é a nossa esperança, porque ele brota da raiz, do toco de Ishai, porque ele veio diretamente de Yahweh, saiu de Yahweh e voltou a Yahweh. E voltará a última vez, nesse último milênio, que não sabemos o dia e a hora. Só ele sabe. Existem profecias falando sobre o que vai estar ocorrendo próximo a esse acontecimento. E não há como interpretar isso sem conhecer as profecias lá da terra de Israel, sobre aquele povo que está naquela terra. A maioria das profecias estão designadas e reveladas lá em Israel. Então a gente tem que estar de olho no relógio do mundo, como dizem, né? No centro do mundo de Israel. Então, irmãos, esse estudo sobre os nazarenos, que veio num momento onde havia conflitos, nós vamos falar aqui no item 4, conflitos entre os segmentos do judaísmo, o Mashiach veio dar um fim. Falar assim, olha, os sacerdotes estão perdidos, se vendem. A história diz que até mesmo os saduceus eram colocados no templo. A história diz que nem eram levitas para cuidar do templo. A politicagem no meio do erro do judaísmo da época, né, judaísmo tradicional, pós-babilônico. E existia várias escolas, várias pessoas. Hoje você vê aí várias pessoas falando, inclusive eu. Então o que você tem que fazer para que você tenha certeza de que eu não posso estar enganando você? Ou eu posso estar te convencendo com palavras bonitas e te tirar do foco verdadeiro. Ontem me ligou uma pessoa da Nova Zelândia, uma irmã que está dentro de uma igreja, que faz parte de círculo de oração com as mulheres, né? Lá na Nova Zelândia, e disse que ela ouviu falar do nosso projeto através do canal do Afonso, que indicou a gente, etc., que é a Torá, né? Que a gente segue Torá, e etc., que a gente é o Nazareno, que a gente não tem compromisso com ninguém, mas sim com Yahweh e com sua Torá, e muitas pessoas falavam mal na época, ainda falam, né? Você vê muitas coisas contra a gente. Aí ela ficou meio cabreira de querer assistir e relutou um pouco. E depois ela viu que quando ela começou a assistir, ela falou assim, eu vejo sinceridade no que você fala, porque você está falando da Torá, né? Então, se eu fosse falar de qualquer outra coisa, com certeza que o sonho dos internautas é ter mais de 100 mil, 200, 300, 500, 1 milhão de seguidores, e aí monetizar o canal, ganhar um dinheirinho. Eu não vejo nada contra isso assim, mas os princípios que eu estou ensinando da Torá, eu não preciso desse dinheiro, eu não preciso estar vendo vídeo com propaganda enchendo o saco, entendeu? Eu só uso isso aqui para passar para os meus alunos, aqueles que estão até fora do Brasil, para aprender. Então ela disse que ela viu ali
a sinceridade e a honestidade do que nós estamos falando. Por quê? Porque eu só estou fazendo um Ctrl+C e um Ctrl+V. Quem conhece língua de informática, que eu não conheço muito, ou quase nada, sabe que eu estou só pegando o que os nazarenos faziam e eu sigo os ensinos deles. Ah, mas tem coisa que parece que não bate, que não é para os nossos dias, eu acho que é desse jeito. Um nazareno, Netzarim, da escola do broto do Mashiach, ele pode ter dúvidas. Isso é fato, isso é um fato. A gente tem coisas que a gente ainda não tem como descobrir, não tem certeza. E só que a gente não se divide, a gente não pode ter esses conflitos que tinha antigamente, que era até um conflito natural, que era dentro do judaísmo, né? E esse conflito, só que o problema ali é que eles se distanciaram da Torá pelas tradições humanas. Então você pode estar assistindo aí várias pessoas ensinando, dentro de congregação, dentro de lugares, de canal, que a pessoa pode estar dando uma opinião dele e que é contra as escrituras. Mas você ama essa opinião dessa pessoa. Você fala, puxa, é isso que eu queria ouvir. Olha que maravilha, como ele fala bonito. Olha, isso aqui é o que eu queria ouvir. Mas será que é o que a Torá está ensinando? Será que o Mashiach ensinou isso? Será que o Mashiach, quando ele veio no toco de Ishai, ele chegava lá nas congregações judaicas, nas sinagogas, e ele chegava lá e passava um pano em cima de tudo? Ele fazia vistas grossas? Ou ele, quando tinha que falar, ele falava? Então, irmãos, nós vamos estar sempre falando de coisas que já eram praticadas dentro da organização dos nazarenos, do povo de Israel, que cuida, eles são os atalaias dos dias de hoje, os da casa de Efraim, como está escrito no estudo das duas casas. Quem não fez, vai lá no meu canal e faça, né, o curso das duas casas. E aquelas pessoas que seguiam aquelas tradições dentro do judaísmo, eles viviam discussão entre eles. Só que eles se uniam quando havia algum problema, né? E eles, mesmo assim que eles não reconheciam o Mashiach, eles não tinham como falar assim, os nazarenos não são israelitas, não são judeus. Eles sabiam que eles eram. Então existia essa disputa, como hoje vai haver. Agora, como que eu tenho que seguir isso? Como que eu tenho que estar me encaixando hoje em dia essas escolas, ou esses achismos, entendeu? Então você tem que ver se tem Torá. Por isso que o estudo do Nazareno ele começa com Gênesis, vai até Deuteronômio. Aí depois ele vai para Yahushua, Josué, termina em Malaquias, ou Crônicas na forma original dos livros. Depois ele começa em Matitiarro, aí ele vai ver que em Matitiarro não tinha nada de Novo Testamento, era uma sequência. E aí vai lá para Guiliana, que é o último livro. Entendeu? E os nazarenos são aqueles que guardam os mandamentos de Yarro e têm a fé em Yahushua. Os mandamentos são da Torá. Então eu não posso me agradar a você ou a mim próprio, dizendo assim, olha, eu estou fora da Torá. Eu, falando de mim agora. Ah, mas eu ensino, eu sou, né, o Yahusef, né, tem bastante gente por trás desse projeto, muitos anos ensinando, aí a Torá vem e pau em mim. E aí eu falo, ah, não, eu não vou seguir isso porque eu acho que não quero. Eu vou estar sendo mais um grupo aí que vai estar atrasando a restauração na minha vida. Então vamos ver agora os conflitos entre os segmentos que existiam na época do Mashiach, quando ele veio, lá atrás, ok? Vamos ler aqui. Assim como entre os outros grupos do judaísmo, na época, nós vimos a parte 1 a 4, né? Dessa primeira parte aí dos nazarenos, você vai ver quantos grupos tinha. Havia conflitos ocasionais entre os nazarenos, e outros segmentos do judaísmo, assim como ainda ocorre hoje em dia entre diferentes segmentos do judaísmo, ou até mesmo entre diferentes segmentos do cristianismo. Há várias igrejas e várias sinagogas e vários pensamentos. Agora, o que tem que ter como base? É a Torá. Ah, mas todo mundo diz que tem a Bíblia como base. Todo mundo diz que segue a Torá como base. Está citando partes da Torá. Mas existe a revelação de Yahweh na sua palavra, que ela não tem opinião própria, nem minha. Vamos supor que nós estamos seguindo algo equivocado. E a gente está seguindo como se fosse uma verdade. A gente não consegue enxergar isso.
Então, o que eu faço? As pessoas que estão enxergando isso, elas comunicam às outras pessoas e falam assim, a gente não vai se dividir por causa disso. E a gente nem vai falar mal um do outro por causa disso. Entendeu? A gente vai ficar quieto. Mas chega a certos momentos que quando você entra em discussões, em conflitos, que vai dar problema. Então, por quê? Porque falta a maturidade. E nós que estamos caminhando, estamos também adquirindo uma maturidade. Eu estou adquirindo uma maturidade nesses quase 20 anos de caminhada, eu também estou amadurecendo. Eu aprendo com as minhas cabeçadas. Só que eu estou cada vez mais vendo que é muito mais sensato da minha parte e da mensagem de Arwa eu não fazer esses erros que existiam aqui. Você está entendendo? Então eu não posso ficar me dividindo, arrumando briga, arrumando discussão. Um fala mal de mim, um grupo judeu, um rabino, um pastor, um professor de grego, ou algum irmão que desengrejado, que discorda, que tem muita discordância. Eu não posso ficar fazendo réplica. Irmãos, se a gente está dando comida para isso, a gente está perdendo tempo, né? E a oportunidade de conhecer as maravilhas da Torá. Então, a gente se une no mesmo propósito. Vamos buscar o conhecimento disso. E se a gente estiver equivocado em alguma coisa, a gente tenta, a gente muda e tenta reverter a situação negativa. Só que hoje, as pessoas gostam de ficar fazendo réplica, tréplica, vídeos de resposta. As pessoas nos púlpitos falam das outras. Então, se a gente não tomar cuidado e entrar nesse sistema, que querendo ou não, sistema da internet é um sistema muito perigoso, porque você fala que está fora do sistema e você já colocou o seu traseiro, desculpa falar, onde ele mais fica sentado na vida inteira é em frente do computador. E você perde a oportunidade de se relacionar com as pessoas, olho no olho, né? E aqui, ó, cara a cara. E aí você vai ter problemas cara a cara e olho no olho? Lógico que vai, todo mundo vai ter. Só que a gente não vai estar um degladiando com o outro. Os nazarenos é a única escola que o Mashiach instituiu. O grupo do caminho ou os nazarenos. Mas você vai falar assim, tem vários grupos que estão falando que é nazareno hoje. Tem. Como que eu vou saber? Aí você tem que se aprofundar na Torá. Nem eu vou abrir o seu entendimento. Tem coisa que ninguém vai conseguir abrir o meu entendimento, é só Yahweh. Agora, se eu for como Shaul Paulo, que tem um propósito de vida na agenda, no plano do Criador, ele vai se revelar para mim. Porque está escrito que ele só revela quem é o Mashiach para as pessoas se o Pai revelar para ele. Então eu não posso tentar mostrar quem é o Mashiach para você se ele não se revelar para você. Então não vai adiantar você saber o que a gente ensina, que ele é o pão sem fermento, que ele é a manifestação de Arwa, faz parte da Elohut de Arwa, que ele é errático em Arwa, que ele é pão vivo que desceu do céu, que ele não recebeu óvulo e esperma dos seus pais. Você pode até falar que isso é muito bom, que eu conheço muitas pessoas que antigamente viam essa mensagem e falavam, nossa, que revelação fantástica. Mas se não foi o Criador que de alguma forma, pelo Ruach de Arwa, convence a pessoa, não vai dar certo. Então, o que você tem que fazer? Conhecer sobre os nazarenos e seguir os caminhos dele. Porque Yahushua HaMashiach foi o que instruiu eles. E eles receberam a ordem de Melquisedeque. Qual que era a ordem de Melquisedeque? De preservar a Torá através dos levitas. Quando os levitas se perdem no segundo templo, lá no tempo de quando Roma dominou Israel, e Efraim já estava mais de 300 anos quase afastado de Israel, só estava o judaísmo, que é a tribo de Arudá em Israel, né, em Jerusalém, em Jerusalém. Aí, aquela ordem de Melquisedeque, quando ela é violada, o Mashiach veio reerguer essa ordem de Melquisedeque para que pronunciasse e anunciasse o nome de Arwa, que é a ordem de Melquisedeque, e a gente nunca aparecesse diante de Arwa de mãos vazias. E que os levitas, no caso, os nazarenos, que são seguidores do Mashiach, herdaram a ordem de Melquisedeque. E nós somos sacerdotes do povo, e não de linhagem de tribal. Então, um nazareno, ele tem o chamado de ensinar a Torá.
Então, se eu não sou um nazareno e eu misturo cristianismo com messianismo, com judaísmo, com desigrejado, com seja lá o que está acontecendo, e eu não sigo a Torá naquela visão das 12 tribos de Torá e fim de papo, eu vou estar sempre tendo conflitos, tá? E é isso que está falando aqui. Tanto o judaísmo como o cristianismo tinham conflitos por causa de suas denominações. E a gente não pode ter denominações e nem denominações de nazarenos, porque já está criando religião dos nazarenos. E vai ser uma bomba o que vai acontecer daqui para frente. Vão distorcer tudo, entendeu? As pessoas vão distorcer sobre os nazarenos, como eles distorcem sobre muitas coisas, para que o assunto fica como é que se diz? Ele fique em descrédito. Ah, eu não quero saber de nazareno. Ser cuidado, que já está acontecendo. E é igual assunto sobre muitas coisas puras que estão sendo reveladas e cai na mão de quem é um cristão, de quem não segue Torá. Principalmente sobre o formato da Terra, virou o quê? Os terraplanistas, religião, entendeu? Então virou uma religião. Irmão, para que eu quero saber que até o formato da Terra, se não for para engrandecer o nome de Yahweh, porque Yahweh disse que a Terra, esse formato foi ele que criou. Então quem quer mudar esse formato, você não pode criar uma religião em cima. E você está vendo um monte de confusão sobre isso. É igual a Torá. Vai dar uma arma na mão de um despreparado, ele vai dar tiro em todo mundo à toa e vai fazer o quê? Que o culpado é a arma. Peraí, não é aquele que apertou o gatilho? Não é aquele que está usando a Torá? A Torá não tem culpa. A culpa é sempre nossa, seres humanos, ok? Então, se você quiser seguir a verdade, siga a escola dos Netzarim, dos nazarenos. Se desvencilhe do cristianismo, de judaísmo, de movimentos de desengrejado, de movimentos que só ficam criando rótulo. Você tem que fazer parte do povo. Quando você vê alguém falando assim, eu sou israelita, sou o povo, não sei que tribo que eu sou, posso ser até da tribo de Judá, misturada com Manassés, porque meus parentes têm um sobrenome e tal. Não importa, o que importa é que você é israelita, segue Torá, o Mashiach é o Netzer, o broto do toco de Ishai. Ele veio revelar o nome do Pai, ensinar os nazarenos a fazerem discípulos, para que eles fizessem discípulos no mundo inteiro, até que o evangelho, ou a Bessorá do reino, a Bessorá Halmut, ou a Bessorá do reino, do Malchut, Bessorá Malchut, o evangelho do reino perpétuo, fosse pregado até os últimos dias. Então, não importa o que eu falo. O que importa é o que a Torá diz e que os nazarenos, Netzarim, ensinavam, porque eles receberam a autoridade de Yahushua. Quem não está seguindo isso, infelizmente, vai estar caindo em conflitos. Vamos ver aqui. Em alguns momentos havia muita violência, na época. Assim como hoje em dia também. Veja a Irlanda do Norte, né? Os cristãos lá que tem. Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Pau comia solto dos cristãos. É isso que acontece no meio da religião? É, só briga e discussão. No período de aproximadamente 25 anos, que são relatados no livro de Atos, se estudarmos a congregação nazarena, lá em Atos, lembra? A principal delas, que era lá em Jerusalém, que era a capital sempre em Jerusalém, Jerusalém, vemos 5 conflitos relatados com outros segmentos. 5 em 25 não é tanto assim. Você lembra aqueles conflitos que tinham que ser resolvidos? Que as questões tinham que ir lá para Jerusalém, Jacob era o presidente da obra, existiam os 70 anciãos, existiam os profetas, existiam todos o conselho no caso, no judaísmo, é chamado fugiu aqui a mente, Sanhedrin, que é a reunião dos mais velhos. Então os nazarenos herdaram Sanhedrin. Então, quando existia problemas sérios, ia lá para os líderes e sempre quem dava a última palavra era aquele conselho e o presidente, que era o chefe, Jacob e Tiago, que era o presidente dos nazarenos, não era nem Pedro Kefa, Pedro era ancião, presbítero, e ele deixava para resolver para os mais velhos. A palavra é sempre do presidente, com 70 anciãos, porque a pessoa tem que ser colocada por Yahweh. Então hoje, se não houver instrutores, se não houver obra patriarcal, anciãos, se não houver os servos, como diz lá, o que você reconhece como diácono, os servos para servir, se não houver os anciãos, se não houver
o Sanhedrin das pessoas mais velhas, o Nassi, que é o presidente, vai haver confusão. Todo mundo vai se achar sábio de si próprio. E não podemos. O sistema é o mesmo e não pode mudar. Houve problemas na congregação de Jerusalém, lá atrás, mas sempre ia lá para Jerusalém, no concílio de Jerusalém, e os discípulos que resolviam. Por isso que depois que eles morrem, os cristãos lá de Antioquia de Inácio toma conta, houve essa divisão terrível, tá bom? Não é tanto assim, ó. Se o leitor for familiarizado com o judaísmo, que a maioria não conhece, precisa conhecer como método de estudo e não como prática de fé, esse é o problema, que as pessoas caem na fé deles, perceberá que isso é comum. Veja Hillel e Shammai, por exemplo. Se você não conhece quem é Hillel e Shammai, existia uma escola, duas escolas mais famosas no tempo depois do Mashiach, que era Hillel e Shammai. Eles discutiam sobre como seguir a Torá. E o pau comia ali. Digita depois, você vai pesquisar aí. Escola de Hillel, escola de Shammai. Quem seguia mais, que dizia puro. Aí você lembra quando o Mashiach esteve na Terra? Esses judeus aqui falaram assim, de onde que ele aprendeu tudo isso? Quem será que ensinou isso para ele? Ou em outras palavras, que escola que ele aprendeu? Irmãos, a escola que ele aprendeu não era nenhuma, era do Pai, era da semente, ele tinha ligação direta com a seiva, com a raiz. O estudo dele, o conhecimento dele, a doutrina dele, a Torá dele, vinha de Yahweh. E Yahweh transplantou a Torá do que estava dentro do Criador para encarnar na pessoa do Mashiach. Por isso que ele é a Torá viva. Ele não é de nenhuma escola. Yahushua era judeu. Ele era judeu por adoção, não por tribo, porque ele não recebeu esperma e óvulo. Então, quando você diz assim, que Yahushua era um judeu, você tem que entender que tipo de judeu. Então você pensa que ele está seguindo o judaísmo. E Yahushua não seguia judaísmo. Ele era contra as tradições humanas. Ok? Esses desentendimentos eram dentro do judaísmo. Ninguém estava dizendo que os nazarenos não fossem uma parte legítima do judaísmo. Ele sabia que existiam os nazarenos, mas eles tinham divergências do entendimento. Eles falavam que o Mashiach tinha vindo e a Torá tinha se cumprido, o que os profetas falaram. E os cegos dos judeus que estavam cegos, que não conseguiam enxergar alguns, porque outros seguiam, nem todo judeu deixou de crer, né? Yahweh abriu o entendimento de um e fechou da maioria. Então ele revelava para as pessoas. Assim como Yahushua discutia com os fariseus, o que também eram discussões internas, e ele era duro com eles por sentir que eles eram teologicamente capazes de entender as colocações. Qual que era a diferença de hoje dos fariseus? Irmão, fariseu é a coisa mais terrível que for. Mas está escrito lá, não sei se você sabe, se você já leu, que se a sua justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, Saduquim, você não vai entrar no reino. Mas eu aprendi que os fariseus não servem para nada. É tudo um contexto negativo. Eles seguiam uma parte justa da Torá e outras eles distorciam. Mas tinha a parte justa dele que o Mashiach citou. Se você não ser maior do que a justiça que eles estão fazendo, vocês não vão entrar no reino. Então, quer dizer, não é eu pegar todo o farisaísmo e jogar ele no buraco e enterrar. Porque existiam coisas fantásticas dentro das escolas que não violavam a Torá. Outras sim. Por isso que o sistema farisaico estava falido. Porque eles estavam misturando o kadosh com o profano, entendeu? E é isso que tem que fazer. Agora, qual a diferença deles hoje? Os judeus estavam preparados para entender se aquela mensagem que o Mashiach está falando era verdade ou não, porque eles tinham as escrituras. E eles estudavam todo o Shabat. Eles já tinham ciclos e ciclos de 7 anos estudando, durante gerações estudando a Torá. Conheciam o hebraico de trás para frente, memorizavam todas as escrituras na mente. Não tinha Bíblia, só tinha os pergaminhos. Então eles tinham que memorizar. Os escribas sempre faziam cópias. Agora, qual a diferença de hoje com quem está ensinando Torá? Você tem que ver se ele está formado, se ele aprendeu a Torá de forma correta, com uma escola correta, entendeu? Com alguém que ensina dos nazarenos correto. Porque se não for uma escola dos nazarenos, vai dar problema. Entendeu? Vai dar discussão. Não quer dizer que ele não é irmão, que ele não é israelita. Ele é, mas vai dar problema como deu antigamente. Você está entendendo os problemas que vai dar? Vamos olhar rapidamente para 2 desses conflitos em Atos para ter uma percepção melhor.
Vamos ver os conflitos. Exemplos de conflitos com os nazarenos. Vamos ver o que acontecia lá. Primeiramente, leia Atos 3, 1, 16. Você vai ler depois com calma, porque isso é com calma, tá? A gente não lê versículo para você entender. Vemos que Kefa, Pedro e Yohanan, João, no templo. Vemos os dois lá no templo. Por que eles estavam lá? Era hora de darem... é a hora de Daven Minha, o serviço, né, da tarde. Então eles estavam, existia reuniões às 9 da manhã, o serviço no templo, e às 3 da tarde. Hoje nós fazemos as reuniões no Shabat, na parte da tarde com a congregação toda, que vem pessoas de todos os lugares, e de manhã a gente faz com a nossa família, que é o serviço da manhã e da tarde, que é Minha e Shacharit Minha, entendeu? Shacharit manhã, Minha tarde. Então eles estavam lá fazendo o quê? No serviço da tarde. Opa, então tinha um serviço. Opa, não era assim, vamos fazer o que quer. Eles seguiam o serviço do templo. Entendeu? Quando eles saíram do templo, eles devem ter continuado na casa deles às 9 da manhã para memorizar e lembrar do templo e às 3 da tarde, que é o horário que o Mashiach morre. Entendeu? Então eles sempre faziam de acordo com o serviço da tarde de manhã. E eles eram judeus observantes, ó. Quer dizer, Pedro e João eram judeus observantes. Não sabemos que tribo com certeza cada um era, mas eles estavam ali, né? E eram conhecidos como os discípulos de Yahweh, né? Havia um homem aleijado no portão. Por quê? Lembra lá, antes de entrar no templo? Porque ele não podia ir para dentro do templo, pois as pessoas aleijadas não eram permitidas a entrar. Está na Torá. Aí vai ter gente que vai falar assim, poxa, onde se viu que povo ruim, que povo ignorante, terrível, ó, povo desgranhento, povo malvado. É assim que a gente escuta, tá? E aí, lá na Torá diz que não pode entrar pessoas com defeito no templo. O Yahweh falou, tá falado. Tá na Torá, a gente não discute, a gente só obedece, não fica filosofando. E aí, não sendo permitido a ele entrar, ele ficou o mais próximo que pôde. Porque o desejo dele, mesmo com problemas, era estar lá dentro. Mas ele nunca pôde entrar lá, entendeu? Porque na Torá, ele sabia que não podia. Então ele também sabia que não podia entrar ali, ele obedecia. Eles o curaram, ou quando Pedro e Tiago entraram lá, né? Pedro e João entraram, o curaram. E a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo para expressar o seu ahavá, o siduar, o amor por Elohim, e mostrar às pessoas possivelmente ao sacerdote. Quer dizer, eles foram mostrar porque toda a cura tinha que ser mostrada para o sacerdote. A lepra tinha que ser apresentada para o sacerdote. A desconfiança do adultério, sacerdote. Problemas com a briga, que um brigou com o outro, arrumou confusão com o outro, tinha lá o sacerdote. Então ele tinha que resolver a causa. Então por isso que ele entrou ali. As pessoas viram um milagre e Kefa, Pedro, usou a oportunidade para falar de Yahushua. Quer dizer, os sacerdotes que conheciam aquele homem, ficava a vida inteira ali, puxa, o que aconteceu com esse cara? Esse cara era paralítico, esse cara era aleijado, nunca entrou aqui. Quem fez isso? Que milagre é esse? Aí você introduziu quem? Yahushua. Porque o que eles falaram? Olha, não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, tá vendo aí, ó? O que eu tenho, o que me foi me dado, o que está impregnado em mim, o que já faz parte do meu corpo, o meu respirar, a minha vida, o meu povo, da escola dos nazarenos, da ordem de Melquisedeque que eu recebi de Yahushua, isso impregna em mim, já é eu não tenho como tirar mais, misturou, o que eu tenho eu te dou. Em nome Bishem Yahushua HaMashiach, levante e anda. Não foi assim que ele disse? Até então, não havia problema. Vamos continuar a ler Atos 4, 1 a 2. Por que os sacerdotes e os saduceus ficaram irritados? Sacerdotes, levitas e saduceus. Existiam duas classes ali. Ficaram irritados porque Pedro e João pregaram a ressurreição dos mortos, que é uma doutrina que os saduceus e os sacerdotes também eram saduceus, não aceitavam
Ah, então, quando Yahushua vem instituir a ressurreição dos mortos, havia uma corrente daquelas pessoas que falam assim, é suposição, isso aqui é especulação, isso aqui é o que eu acho, e nós vamos seguir assim. Eles estavam no templo, eram israelitas, faziam um serviço ali, estavam fazendo errado ou não, mas eram israelitas, mas estavam com o ensino errado. Porque quando ele falou da ressurreição dos mortos, os saduceus não acreditavam. Depois, eles o soltaram. Prenderam e soltaram os dois. Essa foi uma discussão teológica sobre a ressurreição. Os nazarenos não estavam pregando uma nova religião. Ainda era o judaísmo. Estava ali dentro, no serviço do templo. Judaísmo no sentido que eles estavam ali seguindo os preceitos da Torá. É que as pessoas rotularam hoje quem é israelita como judeu e quem é que segue o serviço da Torá como judaísmo. É nesse sentido aqui, entendeu? Porque não há judaísmo nem cristianismo, nada com ismo, entendeu? Mas eles eram associados ao povo judeu. Não esqueça que quem escreveu esse estudo, Rabi Prats, né? E aquele irmão que Ben Shaul, né? Ben Moshe Shaul, eles também ainda estão impregnados com a mentalidade e nomes e codinomes de judaísmo. Então é isso que ele quer dizer aqui. Se os fariseus tentassem ensinar sobre a ressurreição dentro do templo, provavelmente a mesma coisa teria acontecido. Entendeu? Ia dar a mesma coisa, porque eles não acreditavam. Vamos agora olhar para outro conflito. Segundo, leia Atos 5, 12 a 17. Ó, conflitos teológico. Então, como é que eu vou saber quem tem a verdade? Os discípulos dos nazarenos. Pregou, está pregado, está falado. Ah, mas eu não acredito nisso. Não importa que você acredita ou que eu acredito. Se os nazarenos forem ensinados por Yahushua e está ensinando, tem que seguir fim de papo. E lá tem toda a sequência de tudo que eles faziam, a ordem, eles faziam o serviço, como era a organização, se tinha líder, se não tinha, se eles estavam lá. Você vai saber. Agora, se você tem a sua opinião e não concorda com eles, porque você quer fazer a sua interpretação, é o que acontecia lá atrás. Teologicamente, você está se desviando. Agora, eu prefiro seguir a escola dos nazarenos, por quê? Porque receberam a ordem de Melquisedeque de Yahushua. É isso que eu faço. E por isso que eu sou perseguido. Pessoas não entendem, ficam falando, ficam brigando. As sinagogas perseguem os nazarenos, os cristãos metem a boca. Aí você vê muitos irmãos desengrejados falando mal e que não entende. E começa a ficar meio com o narizinho em pé, fica com meio frescurinha, meio cheio de nhenhenhê e bababá. Agora, quando a gente fala o que eles acreditam, o que eles acham que está certo, eles vibram. Agora, quando a gente fala a mesma coisa, que é verdade, que eles não aceitam, eles ficam bravos. E aí eu não posso me misturar. Tá entendendo? Respeito, são meus irmãos, tenho a ravá por eles e espero que nunca a gente se divida, mas que a gente se una. Mas eu não posso fazer nhenhenhê. Beleza? Primeiro, leia Atos 5, 12 e 17. Mais uma vez temos prisões por parte dos saduceus. De novo os caras. Desta vez, no entanto, eles foram levados ao Sanhedrin. Ó, o Sanhedrin aqui, que é o Sinédrio, que continha tanto fariseus quanto saduceus. Ai, ai, ai. Tinha lá... Vamos dar um exemplo aqui. O pentecostal e o tradicional. Como diz aí, ó, na linguagem de hoje aí, ó. Tinha lá como é que fala? Os terraplanistas e os globaloides, que eles já rotulam, né? Essas coisas todas. O pau comeu, ué. Eles faziam parte que eles julgavam as pessoas. Só que entre eles tinham discussões. Mas eles estavam ali julgando, entendeu? Como é que pode, Youssef, existir as mesmas pessoas que vão julgar o caso das outras pessoas e entre eles terem divergências? Poxa, isso é o que mais existe. Agora, vem lá os nazarenos e ó, pô, acabou. É esse aqui que eu vou te ensinar em fim de papo. A partir de agora, vocês vão ter que ceder ao ensino dos nazarenos. Senão vocês não vão aprender. É isso que eu falo. Ou você cede ao ensino dos nazarenos, ou você não vai aprender nada. Vamos ler os versículos 29 a 40. Você vai ler. Quem estava do lado deles? Um fariseu. Oh, o fariseu ficou do lado dos nazarenos. Ele acreditava na ressurreição. Olha, o fariseu já sabia que a ressurreição existia no entendimento dele, pelo entendimento da Torá. Já o saduceu disse que não. Aí, duas testemunhas. Veio os nazarenos e a terceira. Pau! Agora vai ser assim e a gente está ensinando é assim em fim de papo. E pronto.
Entendeu? Olha só, um deles era um fariseu. Ele acreditava na ressurreição. A ressurreição era o problema. Veja o versículo 30. Não é que eles tinham outros problemas, eram pontos de doutrina. Mas eles estavam juntos. Entendeu? E aí o que acontece? Vamos ficar junto, esperando até que o Criador levante, antes da vinda dele, pessoas que são cumruar, que vai te ensinar a verdade. Então você não precisa ter vergonha de falar assim, eu errei. A gente não pode ter vergonha. Entendeu? A ressurreição era o problema. Versículo 30. Eles não foram acusados de começar uma nova religião. Não era isso. Caso contrário, os fariseus teriam se unido aos saduceus. Ele estava tudo novamente dentro do contexto ali da visão dos judeus, do judaísmo, entre aspas. Então a gente tem que saber aprender isso. Mesmo eu estou pensando, ensinando algo errado, poxa, vai vir um nazareno, poxa, as pessoas estão falando, todo mundo tá tendo um ensinamento dos nazarenos, mas tem que ver o que eles estão falando. O que o nazareno está ensinando? Tem coisa que a gente pode estar equivocado, mas a gente não vai se dividir por causa disso, entendeu? Sempre vem alguém que tem a revelação de Arwa, da sua palavra, e bate o martelo e fim de papo. É um netzarim, mas não se divide. Ok? Vamos ver os gentios e os nazarenos. Aqui, ó. Lembra os gentios e os nazarenos? Aqui nós vamos falar de quem? Das 10 tribos, ó. E dos nazarenos que faziam parte de Jerusalém, e com certeza eram judeus ou de outras tribos, mas estavam dentro ali do sistema do reino do sul, de Judá, dos judeus. À medida em que lemos Atos, vemos Shaul, Paulo, indo através da diáspora, quer dizer, ele foi no mundo inteiro, achar os das 10 tribos, basicamente pregando em sinagogas para congregações mistas. Então existiam sinagogas no mundo inteiro, ainda do sistema judaico, de Judá, que Efraim não existia mais, e eles estudavam a Torá ali, e ia lá pregar. Só que lá dentro tinha uma mescla de pessoas, tanto gentios, como prosélitos, como judeus. Contendo tanto judeus como gentios, que eram tementes a Elohim, se convertiam e estavam aprendendo a Torá lá na sinagoga. Houve um desentendimento sobre quanto da Torá aqueles gentios deveriam observar inicialmente para serem admitidos no convívio dos crentes. Lembra, teve um problema? Olha, o gentio começou hoje. Você é um gentio das 10 tribos, não conhece nada de Torá. Então a gente tem um básico. O basicão é esse aqui, irmão. Ó, começa nisso. Ataca isso aqui. Quando você estiver tirando de letra, aí você vai aumentando o seu conhecimento da Torá, até que você vá se encaixando, até que você se familiarize com a Torá. Mas você não pode pegar toda a Torá e enfiar na sua cabeça ou na sua goela, que você vai dar problema. É o que está acontecendo hoje. Pessoas estão distorcendo a Torá, porque elas estão pegando a Torá como uma bigorna, e ele vai estourar a sua cabeça. Você não vai ter força para poder levantar. E aí é um peso. E a Torá não diz que é pesada, ela é leve. Ela é um fardo leve. Por quê? Porque ela tem que ser um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Tem que ter alguém para te instruir, alguém para puxar sua orelhinha, para dar uns tapinhas na sua bundinha, para dar uma chicotadinha nas suas costas, para também fazer um carinho, para dar um abraço, para ter um elogio. Tem que ter tudo. Agora, de uma vez por todas, você não vai conseguir seguir. Onde aprenderiam mais, ó. O Conselho de Atos 15 tomou uma posição bastante tolerante. Ó. O que nós vamos fazer com esse povo que está chegando agora? Que permitiu que mais gentios entrassem no convívio dos crentes. Interessantemente, 250 anos depois, Roma tomou uma posição intolerante quando disse que judeus que crescem em Yahushua deveriam deixar a Torá de lado para serem verdadeiros crentes. Ô irmão, você está vendo aí? Por que não pode ser cristão? Roma, que é o cristianismo, seja protestante ou não, ou qualquer tipo de cristianismo que você fala aí, tomou essa posição para tirar a Torá. Então eu não posso citar que eu sou cristão, porque o cristão é associado que destruiu a Torá, com o Inácio. Eu não posso chegar ali e utilizar a mesma nomenclatura desses caras, porque eu sou um Netzer, um broto do toco de Ishai. Ok? Cerca de 70 depois do Mashiach, o número de gentios crentes em Yahushua provavelmente já ultrapassava os judeus. Esses crentes gentios eram os efraimitas, que vieram totalmente paganizados.
E eles já eram muito mais do que os judeus. Lembra que as 10 tribos é mais que 2? Matemática, 10 maior que 2. 10 tribos maior que 2. Então os gentios sempre têm a tendência de ser maior em número do que os judeus. Por isso que hoje os judeus são 18 milhões ou 17 milhões no mundo, e os efraimitas são basicamente 6 bilhões e não sei quantas pessoas. Vou falar, poxa vida, 10, 80% mais. Entendeu? Muito mais. Entendeu? Porque o mundo é israelita. Entendeu? Como a estrela do céu e a areia da terra. Está lá no estudo das duas casas. Então, os gentios já estavam muito mais que os judeus. Entendeu? Vamos ver se dá para ler mais esse aqui. Vou ler mais esse aqui e eu termino, tá? As crenças dos nazarenos do primeiro século. Mas vamos voltar um pouco. No que cria este segmento do judaísmo chamado Notzirim, ou Nazareno, o que eles acreditavam? Olha só, olha o que eles acreditavam, historicamente falando. Assim como o farisaísmo, os fariseus, eles criam no Messias, na ressurreição, anjos, espíritos, ou demônios, Hassatã, e no sobrenatural. O fariseu cria nisso. Os nazarenos confirmaram, porque Yahweh ensinou a eles através do Mashiach. Então, se eu tiver alguma coisa dessa lista, que eu sou um fariseu, e não creio, e o nazareno vem mostrar para mim, ele é a escola maior, ele é o que tem a última palavra, então ele tem que estar sobre os fariseus, entendeu? Mas eles criam muitas coisas iguais, ó, os nazarenos e os fariseus, ó. Eles frequentavam sinagogas, o templo, e ainda faziam voto de Nazireu. Lembra que Shaul fez? Inclusive os sacrifícios previstos, porque o templo estava de pé, tem que sacrificar. O templo acaba, você não tem mais que sacrificar. E aí as pessoas falam que essa Torá foi abolida. Não é que ela foi abolida. Ela deu como é que fala? Um breque, porque não tem templo, não se oferece. Por quê? Yahushua fez uma vez por todos os sacrifícios. E nós não precisamos mais. Agora, e se um dia tiver aqui o templo, e Yahushua não veio cumprir a Torá, ele tem que fazer sacrifício. Porque está em Zacarias que quando o Mashiach voltar, haverá sacrifícios no templo. Poxa, eu achei que o templo era do pagão Salomão, aquele cara que inventou tudo. Se você não conhecer a Torá e profecia, você vai falar que nem aquela hiena que tinha naqueles desenhinhos. Lembra do pica-pau? Ficava só repetindo aquela hiena, dando risada, um papagaio de pirata. Não vai entender nada, porque não conhece as profecias. E aí você mostra a profecia para as pessoas, e eles falam, você já leu isso? Não. Você já leu aquilo? Não. Muitas pessoas que eu entrei em contato, você já leu isso aqui, irmão? Eu nunca li. Você já leu isso aqui? Nunca leu. Mas como é que você está ensinando sobre isso? E aí a maioria está ouvindo o que o cara está ensinando. Aquele grupo. Aquela congregação está ensinando. E aí ele não sabe nem o que ele está ensinando. E aí tem milhões de gente que fala, ai, que lindo esse estudo. Fantástico. Nunca vi coisa tão maravilhosa. É do ensino dos nazarenos? Não. Você está sendo enganado. Você é um israelita. Você não deixa de ser. Você não é do mal. Você não é do capeta. Você não é do inferno. Mas você é um israelita que está fora. E precisa se encaixar. O último que virá a pôr ordem na casa de que tentaram destruir os nazarenos é Yahushua, o nazareno mor. Ele vai reunir todos os nazarenos, seja ele o que ele acredita, e vai pôr na balança. E ele vai falar, é assim, assim, assado. O que nós não conseguimos entender, no reino messiânico, Yahushua estará ensinando. Ok? Eles frequentavam sinagogas, templo, ainda faziam voto de Nazireu, inclusive os sacrifícios previstos, guardavam as comemorações, festas bíblicas, que são as Moedim. Quer dizer, puxa, eles faziam tudo igual, não tinha pouca diferença. Eles aceitavam a Torá, e a obedeciam. O cristianismo não aceita. Inácio aboliu isso. Eles também criam nos outros livros do Tanar e nas escrituras da Brit Hadashah. Eles criam no Tanar, até em outros livros importantes. O Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, que não é novo, que é a Aliança Renovada, à medida em que se tornavam disponíveis. É importante ressaltar que eles as entendiam em seu conceito judaico original. O que é judaico original? Na linguagem de hoje, vou traduzir para você. No contexto israelita torático. E não de judaísmo, porque o judaísmo não segue Torá mais, ele mistura. Entendeu? O cristianismo mistura. Há nazarenos que misturam dogmas com os arianos.
Há nazarenos, que eu vou te falar, de grupo de judaísmo nazareno, que você pode estar seguindo, aqueles caras que usam, parece qual judeu tradicional, faz aquelas orações em hebraico, põe talit, se cobre, fala de Mishnah, de Talmud, e falam de um monte de tradição judaica. Parece um judeu tradicional. Ele seguiu o quê? Um dogma de Sabélio. Sabélio era um pai da igreja. Aqueles dos gentios dinásticos que foi se dividindo, que ele ensinou que o Messias era metade homem e metade Deus. Por quê? Porque a Igreja Católica instituiu Maria como mãe de Deus, porque ensinou que ela cedeu o óvulo para a semente de árvore fecundar. Aí seria um Deus homem, para falar nessa linguagem, para você conhecer, um Elohim homem com um óvulo de uma mulher. Funde os dois, ele é 100% homem e 100% Deus. Grupos judeus nazarenos, que até o meu instrutor, há muitos e muitos anos atrás, fazia parte, ele descobriu que ele era o pão vivo que desceu do céu, ele teve que sair. Ele considera os irmãos ainda, esses judeus nazarenos, mas estão seguindo um dogma de uma igreja sabeliana. Aí tem os arianos, aí tem um monte de gente que misturou. E ninguém vai lá atrás para aprender o que era, entendeu? Olha só, eles aceitavam os costumes e tradições dos israelitas, que no caso aqui é judaísmo. Estamos nos referindo à palavra grega ethos, que está relacionada às leis de Moisés, Atos 6:14, 21. Ethos é os costumes, tradições. Não tem mais tradição israelita? Como não tem? Se eu descobrir que eu era israelita porque minha mãe... Já contei essa história para vocês, vou contar de novo. Quem não sabe vai ouvir agora. Minha mãe é de minha origem judaica, italiana e argentina. Veio para o Brasil. Tinham várias... Elas eram em 4 irmãos. Meu avô era um cara que jogava o espanhol. Era um cara... A minha avó era italiana e meu avô espanhol. Meu avô era aqueles caras de jogatina, perdeu tudo em dinheiro, o dinheiro que ele tinha, e aí teve que dar as filhas para quê? Para essa outra parte da família, que eram os ricos dos Fenuto Biasi, os italianos, que tinham propriedades na Consolação, perto da Paulista. A minha família toda está enterrada no cemitério da Consolação. Você vai lá na Consolação, tá lá os Fenuto Biasi, do lado da Avenida Paulista. Eles tinham prédios lá, eles eram ricos, entendeu? Puxa, não deixaram nenhuma herança para mim. Mas tudo bem, deixa pra lá. A minha herança é a Torá. Então a melhor herança que eu já tive. Mas eles não são a minha história, entendeu? E aí minha mãe, cada filha, foi dada por uma pessoa. E minha mãe ficou na casa da avó dela. Entendeu? Que é a minha bisavó. Que era aquela judia cristã nova. E aí ela ficava lá de segunda a sábado à noite, e domingo voltava para minha mãe, para a mãe dela, e para o meu avô, né? O pai dela. E aí, sexta-feira, ela reunia, arrumava toda a casa, mandava todo mundo arrumar a casa, né? Com certeza tinha empregada. E minha mãe, às 3 da tarde, já tomava um banhozinho, colocava a melhor roupazinha. Ela tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos. E minha avó, no pôr do sol, ó, pôr do sol, que é um costume judaico de começar o dia pela noite, porque ela era judia, de origem judeus, que mudaram isso, que era no amanhecer, mas eles seguiam depois no pôr do sol. E ela acendia 2 velas, punha o véu e fazia uma oração. Depois que ela fazia a oração, para começar o Shabat, quem já fez isso, como a gente fazia, ela punha a mão no olho, e ela tinha um véu, e falava numa língua que minha mãe não entendia. Aí ela pegava os 2 pirizinhos com vela, e entrava no quarto e falava para minha mãe assim, ó menina, agora você vai para lá, que a vovó vai orar aqui. Fechava a porta do quarto e nem falava para minha mãe. É a única coisa que minha mãe teve de lembrança. É um costume do judaísmo que é fora da Torá, mas eu só pude descobrir isso, que eu era de descendência judaica, porque minha mãe me falou isso, que ela via quando a gente começou lá atrás, a minha esposa acendendo vela também em Shabat. Hoje a gente viu que isso não é da Torá, que um dia não começa pela noite, então a gente foi mudando. Você está entendendo? Porque o Mashiach disse, não tem 12 horas no dia? Peraí, não é 24 horas? Pô, mas o catolicismo, o cristianismo e o judaísmo tem 24 horas, o dia tem 24 horas. Peraí, o Mashiach, o Nazareno Mor, o comandante geral, que é o meu chefão, entendeu? O meu povo nazareno israelita diz que o dia tem 12. Então é 12, filho de pau. Então começa no amanhecer.
Quando que o dia começa? No pôr do sol ou quando nasce o sol? O dia quem rege é o sol. E a noite quem rege é as estrelas. Porque a lua no pôr do sol não aparece ali igual o sol de manhã. A lua aparece muitas vezes 10, 11, meia-noite, 1 hora. E muitas vezes no dia a lua aparece de dia. Mas quem marca certinho a hora que acaba o dia é a estrela, Corrave. As Corravim, aparece 1, 2 e 3. Aí acabou 3 testemunhas. Eu só pude compreender a minha origem israelita pelos costumes. Existem costumes bons e costumes que não são bons. A gente tem que ter costumes. Até hoje você não pede a bênção para sua avó aí, católico, evangélico? Ainda faz a mãozinha assim, ó. Isso aqui não é costume católico. Católico não pede bênção. Isso era costume israelita, de pedir a bênção para o pai. Como eles se misturaram com o catolicismo, o judaísmo, os judeus que se tornaram cristãos, eles misturaram o cristianismo com o judaísmo. Hoje tem gente misturando nazareno com cristianismo. Tem gente misturando Torá com desengrejado. E tá uma mistura. E vai misturando. O que eu tenho que fazer, e você tem que fazer? Sair dessa mistura e ir lá pro nazareno, ir lá para Yahushua, ir lá pros irmãos nazarenos. Ok? Essa é a minha história de costumes que eu pude descobrir que eu era de origem judaica. Estamos nos referindo à palavra grega ethos. Eles nem sempre aceitavam as tradições. Paradoses no grego. A palavra paradose. Ou alahá, decisões referentes a tais tradições. O que é uma alahá e uma tradição? Nós vamos criar aqui uma alahá. Alahá é, esta tradição vai ser boa? Não tem problema? Beleza, então não tem problema. A partir de hoje, todo Sanhedrin nazareno oficializa que não tem problema fazer essa tradição. Aí se torna o quê? Uma lei oficializada. Ainda que não é lei de Torá, mas é uma tradição. Tinha que ter alguém oficializando. Sempre vai ter que ter alguém falando sim ou não. E Yahushua deixou para eles fazerem isso. Porque eles estão seguindo a Yahushua. Yahushua ensina para você pessoalmente aí. Alguém pode me explicar aí como é que Yahushua te ensinou pessoalmente aí? Ele desceu aqui, apareceu para você no seu quarto, começou a falar com você como falou com Shaul, como falou com Estevão, como falou com Pedro, Kefa. Ele não faz isso. São poucas pessoas que você vê testemunho que o Criador faz isso. Porque ele deixou o quê? A escola dos nazarenos. Ele deixou a Torá. É uma escada. Eu não posso pegar o degrau primeiro e passar para o último. Não posso construir a casa pelo teto, irmãos. Tem que ter alicerce. É isso que eu sou contra. É isso que eu bato em cima. Que talvez as pessoas não entendam ou eu não esteja me expressando corretamente. Talvez tudo pode estar acontecendo. Mas quem sabe você entenda o que eu quero dizer agora. Entendeu? Vocês são meus irmãos, mas precisam voltar à tradição e os mandamentos da Torá na escola dos nazarenos. Ok? Decisões referentes às tradições dos fariseus. Eles evangelizavam tanto judeus como gentios. Mesma coisa. Alguns segmentos dentro do farisaísmo também faziam a mesma coisa. Eles também ensinavam os judeus e os gentios, os fariseus, os nazarenos também. Então vai bater, bateu isso aqui, fechou. Bateu isso aqui, fechou. Opa, mas quem é que está acima? Os fariseus ou os nazarenos? Os nazarenos. Por quê? Porque Yahushua é Yahweh encarnado, ensinou eles. É isso que a gente ensina, tá? Eles acreditavam que Yahushua era o Messias. Opa, ele era divino, na palavra aqui do rapaz. Divino significa que ele era Yah, ou a manifestação de Yah. Ele tinha a essência do Criador, né? Que divino é uma palavra pagã. E eterno, também eterno é uma palavra pagã, vem do Deus éter, entendeu? Ele era perpétuo, ele era infinito, entendeu? No linguajar português, talvez todas as palavras que a gente vai se dirigir ao Criador vai ter origem grega, pagã, babilônica. Por isso que ele era Olam, Leolam Vaed, para todo sempre. Ele era Olam, entendeu? Perpétuo, entendeu? Então, os fariseus acreditavam, né? Que Yahushua era o Messias. Olha só, tá aqui, ó. As crenças nazarenas pelos séculos. Vamos voltar um pouco no que cria o segmento judaísta chamado os nazarenos. Os nazarenos acreditavam que Yahushua era o Messias divino, eterno, etc. Todas essas crenças cabem perfeitamente no quê? No judaísmo. Não mudou como um todo. Só foi somando. Mashiach chegou, o que eu acertei? Sabe aquela prova? Quando a gente faz uma prova, aí vem o professor final lá para saber se eu fiz certo ou não. Yahushua. Quem é o espelho? Os nazarenos. É só isso que eu ensino, ok? Deixa eu sair daqui. Todarabaia. É só isso que a gente tem que mostrar, ok?
Então a gente não fica falando o que acha, a gente fica falando o que está na história, o que está na Torá, sempre. Por exemplo, vai ter uma comemoração que não é da Torá, mas está no livro de Macabeus, que é uma comemoração fantástica. Aí vem o judaísmo e distorce. E aí tem pessoas que vai estar ensinando que Hanukkah, que é a chamada dedicação, é uma festa pagã. E aí o cara não entende que o paganismo é porque o judeu distorceu e criou a tal da festa das luzes, do azeite, da luz que foi um milagre ter ficado no templo. Ele lá não fala. O que fala é o Talmud. Eu vou fazer um estudo essa semana, que vai ter Hanukkah, que nós fazemos em memória do nosso povo que rededicou o templo. Yehudá Macabeu. Entendeu? Rededicou o templo, tirou os porcos, o sangue dos porcos ficavam dentro do templo, a estátua de Zeus, de Deus, de dentro do templo, e ele restituiu o templo. Então, quando o Mashiach, que você vai ver lá em João, que eu vou falar para você depois, estudar, o Mashiach foi na comemoração de Hanukkah, entrou no templo. Oh, se a Yahushua foi lá e viu o Hanukkah que estava sendo feito, era da forma judaica errada ou era uma memória da dedicação do templo? E a Yahushua não desce a lenha e fala, vocês estão seguindo o paganismo, tal, porque hoje mistura Natal com Hanukkah. O judeu coloca árvore de Natal com com a Hanukkah, que é aquela candelabro de 8 braços, se eu não me engano, né? Até a gente fez isso quando começou muito tempo atrás. Mas Hanukkah não tem nada a ver com isso. Hanukkah é rededicação do templo, que hoje nós estamos rededicando, limpando o lixo que está dentro da gente, e a Yahushua veio limpar o lixo. Por isso que quando ele comemorou lá, entrou lá em Hanukkah, diz que no próximo verso que eu vou ensinar para você, que ele entrou no templo, e aí começaram a perguntar quem era ele, quem era o Messias, e ele começou a limpar o lixo daqueles fariseus, dos judeus tradicionais. E aí o pau comeu. Por quê? Porque ninguém quer seguir Yahushua. Ninguém quer seguir os nazarenos. Se você seguir Yahushua, Torá, ser israelita, entendeu? Ser respirar, cheirar como israelita, Yahuwah vai derramar orua sobre você. Então que nessa tarde, nesse primeiro dia, segundo dia da semana, segundo dia, que Yahuwah te abençoe, te abra o entendimento e que você possa compreender que existe uma hierarquia dos nazarenos e nós estamos tentando seguir. Nós não somos os melhores, mas nós estamos ali no foco. Nós denunciamos os desvios que os nazarenos existe um ensino e foi muitas vezes distorcido, né? Então que você aprenda, mas se você não conhece a Torá, não adianta ser nazareno. Que Yahweh te abençoe e te guarde nessa tarde. Bishem Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom.